Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. O vídeo de hoje, antes de mais nada, é o seguinte: não é para ofender ninguém, não tô indo contra ninguém, não quero dizer que é a verdade absoluta, que a parada é essa, que é assim que eu acredito mesmo, mas é assim que eu acho que faz bastante sentido. Eu tenho uma quase crença que a parada é assim. Porém, mesmo que possa vir a ser uma verdade para mim, não quer dizer que seja uma verdade universal, não quer dizer que seja a verdade suprema, tá ligado? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês porque eu achei interessante o paralelo que foi traçado entre as várias matérias, entre a história e outras coisas que sabemos hoje. Eu vou falar que eu tenho uma fé em um Criador, em um Deus, que eu não posso definir como é, mas que eu acredito que existe em algum lugar uma energia maior, suprema, que seja esse tal de Deus. E eu não quero ir contra Deus ninguém, contra a fé de ninguém. Eu sou um cara que eu gosto de procurar o que faz sentido, o que faz lógica, e analisar sem preconceito aquilo. Então, sem mais delongas, eu vou para a parada. Eu estava reparando que a questão da Bíblia não tem o evangelho de Jesus Cristo, nem de Maria Madalena, nem de Judas. Aí você já me fala de cara: porra, Maria Madalena, Judas, mas é lógico que não vai ter. Blá, blá. Calma, antes de julgar os dois precipitadamente, antes de aceitar de cara que o que sabemos sobre os dois é a real verdade, vamos analisar um pouco a história. Mas antes de falar dos dois, vamos falar de Jesus. Cara, Jesus era alfabetizado. Ele era um profundo conhecedor das paradas de tudo que existe na vida. Lógico que ele seria alfabetizado. Alguém já ouviu falar de rascunho escrito com a letra de Jesus? Quem não iria querer ver a letra de Jesus quando ele foi um ser humano e esteve aqui entre nós? Ele nasceu do mesmo jeito que nós, com o mesmo corpo. O corpo dele cresceu, desenvolveu, ele foi bebê, criança, adolescente, igual a gente. E ele morreu pelo mesmo motivo que qualquer um de nós morreria se passássemos pelo que ele passou. Então, ele foi 100% humano quando esteve aqui. Porém, super espiritualizado, com uma consciência expandida de um tamanho imensurável, uma bondade, uma coragem de falar uma coisa e se manter mesmo contra uma sociedade inteira que não acreditava. Falar, acreditar, manter, sabendo que aquilo ia te levar à morte, ainda manteve a palavra e aguentar toda a tortura e tudo mais. Mas quem ia querer ver a letra de Jesus? Mas cadê? Né? Cadê? Não tem o evangelho de Jesus. O Maria Madalena, vamos para ela. Ela foi a protegida de Jesus, foi a que mais andou junto com Jesus, a que mais esteve junto com Jesus, a mais fiel a Jesus. Foi ela que ficou no pé da cruz ali 2, 3 dias, enquanto o corpo dele apodrecia pendurado na cruz. Que, caso vocês não sabem, não tiraram horas depois da crucificação, igual eu falo, porque não era tradição. Se você estudar a história, você vai ver que não era tradição isso. E foi a primeira que viu a ressurreição de Jesus. Que hoje os espíritas falam o quê? E que a ciência já provou e a gente vem sabendo. Que nós somos uma energia. A nossa essência, a realidade, o que cada ser humano é uma energia. Que não tem forma, não tem massa, não tem densidade. É uma energia, como se fosse uma energia elétrica. E de fato já provou pela ciência que existe uma energia elétrica circulando dentro do nosso corpo. Então, tem essa energia, o perispírito que liga essa energia no corpo físico. E o perispírito assume a forma que a pessoa, que o espírito precisar, merecer, desejar. E o que aconteceu na ressurreição? Justamente isso. Jesus, o perispírito de Jesus, teve a permissão, por extrema bondade, por extremo desenvolvimento da consciência, teve a permissão de materializar o seu perispírito para ficar visível para Maria Madalena e para os outros. O que aconteceu com isso? Caso vocês se lembrem, quando Jesus foi preso, o então imperador Pilatos falou para o povo: vocês querem que eu solte Jesus, que contra ele não pesa pecado algum, ou querem que eu solte Barrabás, que é um assassino e não sei o quê? O povo escolheu soltar o Barrabás, o povo escolheu matar Jesus, porque tinha boa parte do povo que não acreditava, que era contra Jesus. Porém, depois da aparição, boa parte do povo começou a mudar de ideia e ver que Jesus realmente era real, se arrepender e se converter. Isso daí faz algum sentido, não faz?
O que aconteceu? A Igreja Católica era contra Jesus, ela não acreditava em Jesus, ela não recebia Jesus, ela já existia antes de Jesus. Na terceira epístola de João está escrito que João queria ir para a igreja lá, mandou uma carta Demérito, esqueci o nome do cara, que o nome não tem importância nenhuma. Mas o cara que era o comandante ali, o cara que mandava na Igreja Católica, não queria receber João e os apóstolos de Jesus. Então, o que aconteceu? A igreja começou a ver que estavam perdendo seguidores, que muitas pessoas estavam se convertendo para aquilo que Jesus pregava, para aquele exemplo de vida que Jesus deu. Então a igreja começou a se mostrar a favor de Jesus para continuar tendo poder sobre o povo, para continuar mandando no povo, para continuar tendo seguidores. Daí a Inquisição, a caça às bruxas, as paradas todas, as heresias todas. E por que isso? Porque quando a igreja mudou de lado, Maria Madalena estava viva ainda. E os outros apóstolos, os outros seguidores de Jesus estavam vivos ainda. A história não mostra que alguns desses seguidores de Jesus foram caçados? Hein? Então Giordano Bruno, por exemplo, ele falava o quê? Que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra não é o centro do universo. Hoje nós sabemos que ele falava a verdade. Qualquer um que compre um telescópio e saiba observar através dele, percebe isso. E Giordano Bruno foi preso pela igreja porque falava isso. Esses eram os crimes de Giordano Bruno. Que tal incriminar Maria Madalena também e os outros apóstolos? Faria sentido para se manter o poder, não é? Quando uma pessoa tem razão, sabe de uma verdade, você quer que aquela verdade seja oculta, que aquela pessoa não tenha credibilidade, o que você faz? Você tira a credibilidade daquela pessoa. Você começa a insultar aquela pessoa. Qual era o maior insulto daquela época, 2000 anos atrás? Prostituta era um. Que desmerecia qualquer um. Depois falar que tá louca, que tá possuída, era outro, porque as pessoas tinham muito medo do demônio de ficar possuída dessas coisas. Agora, vocês acham que a protegida de Jesus, a mulher que passou tanto tempo com Jesus, colada lá junto com Jesus, que Jesus amava, estava sempre junto, ia ser possuída poucos anos depois da morte dele? Faz algum sentido? Não faz tanto. E ainda lá naquela época, 2000 anos atrás, a última ceia. Foi a última ceia por quê? Porque Jesus foi preso no dia seguinte. Porém, qual foi o motivo da ceia? Naquela época a ceia não organizava da noite para o dia, não. Naquela época, para se organizar uma ceia, demorava-se uma considerável parte de tempo por causa de adquirir alimentos em local para tal. E eram para quê? Comemorar um casamento, comemorar um nascimento, comemorar uma gravidez. Então, vamos juntar as peças dessa história. Vamos analisar e ver o que isso dá. Uma teoria que faz algum sentido. Jesus casado com Maria Madalena, pai de 7 filhos. 7 filhos que seriam uma ameaça para o poder da igreja. Porque todos aqueles que ali seguiam iam ser contra a igreja e falar que a igreja era contra Jesus. Não é verdade? Qual crédito que a igreja ia ter, os líderes religiosos iriam ter? Nenhum. Qual crédito que eles têm hoje? Eles têm o Vaticano, que eles mesmos fazem as próprias leis, que eles mandam na parada lá. Eles criam a lei independente da Itália, eles não pagam impostos. A igreja em lugar nenhum do mundo paga imposto. Eles mandam praticamente no mundo inteiro por trás dos panos. Eles são a bússola moral que a gente tem que seguir. Do que é certo e do que é errado. A gente acredita fielmente neles. Então, fica aí a ideia para vocês pensarem, analisarem, estudarem a história. Paz para todos. Fui.